Dando seguimento aqui ao nosso estudo radiográfico de face, nós temos aqui agora as incidências de ossos próprios do nariz, ou OPN, certo? O estudo específico de ossos próprios do nariz pode ser realizado em perfil ou numa incidência tangencial. Primeiro, nós vamos ver os parâmetros utilizados para análise de OPN em perfil. Assim como a estrutura estudada agora há pouco de célula túrcica, essa incidência deve ser realizada como um perfil bilateral, ou seja, visualiza o osso nasal direito e o osso nasal esquerdo. Receptor de imagem 1824, transversal e dividido, né, que eu vou realizar aí para analisar os dois lados. Paciente na posição nadador sobre a mesa, para gerar um perfil absoluto. Repouse o aspecto lateral da cabeça contra a superfície da mesa do book, vertical, com o lado de interesse mais próximo do filme. Posicione os ossos nasais no centro do filme. Ajuste a cabeça para uma posição lateral verdadeira e coloque o corpo em posição oblíqua da forma que for necessária para o conforto do paciente. Pode colocar um bloco de esponja sobre o queixo se for necessário, mas geralmente não contamos com esse tipo de acessório no setor. Alinhar o plano médio sagital em paralelo com a superfície da mesa ou book vertical. Alinhar a lip perpendicular à superfície da mesa vertical para gerar um perfil verdadeiro. Posicione a linha infraórbito meatal perpendicular à borda frontal do fio. Raio central. Vai estar perpendicular, entrando mais ou menos 1,25 cm inferior ao naso, saindo no centro do receptor, basicamente no meio do nariz do paciente. Distância foco-filme de 1 metro. São bem demonstradas fraturas do osso nasal, certo? E ambos os lados podem ser examinados para comparação com o lado mais próximo do filme melhor mostrado, sendo que esse posicionamento é semelhante ao perfil para crânio e seios da face em perfil também. Somente desviamos o raio central para o osso próprio do nariz. Olha aqui a incidência, o posicionamento, né, do paciente com o perfil verdadeiro. E aí eu visualizo aqui o osso nasal esquerdo e o direito, certo? É uma incidência onde colocamos as constantes radiográficas da menor forma possível, os menores fatores possíveis, porque são ossos mais delgados, mais finos até que as próprias falanges, né? Então eu tenho que colocar as constantes bem baixinhas mesmo. E a outra incidência para analisar os ossos próprios do nariz é o tangencial axial. Olha a radiografia que é gerada, né? Eu consigo visualizar muito bem até partes moles, pela constante ser baixa o suficiente aí para atenuar esses tecidos, né? Aqui eu consigo visualizar, né, o osso nasal direito e esquerdo, e uma incidência que é realizada em técnica livre, certo? Você pode sentar o paciente aí ou deixar ele ereto numa cadeira, né, na borda da mesa do próprio book, colocando aí o receptor de imagem, o menor que você tiver disponível, em diagonal, certo? Apoia o queixo do paciente no melhor campo do receptor, a linha glabelo-alveolar perpendicular ao receptor e o raio central você vai angular de acordo até visualizar, vai angulando até visualizar a sombra projetada do nariz no receptor de imagem, certo? Por isso que o termo é tangencial. O raio central está angulado, não tem uma quantidade de angulação correta, certo? Você vai angulando até projetar essa sombra no centro do receptor e realizar a radiografia com um DFOFI de 1 metro. Patologias demonstradas, né? Fraturas dos ossos nasais ou deslocamento médio-lateral. Essa incidência tangencial dos ossos nasais e nasais distais. Tem pouca superposição da glabela, da crista alveolar, quando bem posicionado, e dos tecidos moles nasais. Outra incidência pouco realizada, essas incidências mais delgadas de ossos da face, hoje elas são muito facilmente substituídas pelos protocolos de tomografia computadorizada. Mas ainda existem setores que não contam com a tecnologia, né, de ter os tomógrafos a dispor,
para realizar os seus exames de rotina, investigação clínica, e você precisa sim realizar as radiografias dessas estruturas, porque da mesma forma elas dão uma boa visibilidade, podem mostrar de forma necessária aquilo que o médico quer visualizar, né? Então existem esses protocolos mais específicos de estruturas mais específicas do corpo e que podem a qualquer momento aparecer aí no seu setor, certo? Incidência para parieto orbital, forames ópticos, também chamado método de Rees, certo? Receptor de imagem 1824, paciente posicionado em decúbito ventral. Como a referência inicial, posicione o queixo, a bochecha e o nariz do paciente na superfície da mesa ou do book. Ajuste a cabeça conforme necessário, de maneira que o plano médio sagital forme um ângulo de 53 graus com o filme. Utilizar indicador de ângulo, geralmente não tem no setor, certo? Você pode pedir para o paciente centralizar o olho dele na linha central do book. Posicione a linha cantiomeatal perpendicular ao filme. Raio central perpendicular ao filme entrando na órbita que está voltada para baixo, como se você solicitasse para que o paciente ele olhasse pela fechadura de uma porta. Você não olha pela fechadura de uma porta com os dois olhos, você olha com um e depois você olha com o outro, certo? Então você pede para realizar órbita direita e órbita esquerda com Defofi de 1 metro. Esse é um dos melhores parâmetros para você ter certeza que o posicionamento deste método está adequado. Estruturas demonstradas. Seção transversal de cada canal óptico e uma visão não distorcida do forame óptico. Patologias demonstradas podem ser alterações ósseas do forame óptico, e ambos os lados são obtidos para comparação, assim como ossos próprios de nariz, assim como célula túrcica, certo? Eu faço aí lado direito e lado esquerdo, ok? Forame óptico aqui, ó, quase que imperceptível, certo? E aqui eu tenho a radiografia que temos, assim também como as incidências de ossos próprios de nariz, as constantes têm que ser baixas pela simplicidade e densidade dessa estrutura. Se você coloca uma constante muito alta, você não consegue visualizar essas depressões ósseas, certo? Também para a visualização de órbitas, nesse caso, temos o Caldwell modificado. Caldwell, sei que tem angulação caudal 15 graus, modificado pode chegar até 20 graus, certo? Para a visualização de órbita. Aqui está bem centralizadozinho porque foi utilizado o cilindro, né, que é o indicado para que você coloque os fotos de feixe de radiação primária apenas para a área de interesse que você quer analisar, né, que você quer visualizar, certo? Paciente em posição decúbito ventral, assim como nos outros parâmetros de proteção radiológica adequados, tem que utilizar, né? E você pode deixar as mãos do paciente como esse paciente se encontra ao lado da mesa para evitar sobreposição aí do nariz, certo? E nós temos órbita em oblíqua, também com método de Rees para análise de canal lacrimal. É utilizado o receptor de imagem também 1824, paciente aí em decúbito dorsal, com o plano médio sagital do corpo sobre a linha central da mesa, do book, braços estendidos ao longo do corpo. O paciente deve rotacionar a cabeça para que o plano médio sagital do crânio forme um ângulo de 37 graus em relação ao raio central e 53 graus em relação ao plano da mesa. Linha glabelo-meatal perpendicular ao plano da mesa. O raio central vai incluir no canto da órbita que está emergindo no centro do filme, ou seja, a contralateral, certo? No PA, nós visualizamos aí a órbita mais próxima e aqui a mais afastada. Defofi de 1 metro. E chegamos aqui nas incidências de mandíbula, certo? Nós temos na incidência de mandíbula o estudo específico aí em AP axial, né? Temos o estudo também de axial lateral, da mandíbula, as oblíquas da mandíbula e a panorâmica de mandíbula, que é utilizado o equipamento Panorex, que é muito fácil de posicionamento e ele tem a obtenção, né, dessa estrutura aí 360 graus. Eu consigo visualizar
aí toda a arcada dentária e a articulação temporomandibular, sendo aí um posicionamento, um exame que facilmente substitui aí as radiografias de mandíbula e o método de Schuller, que é para visualização da articulação temporomandibular. Vamos lá. A primeira incidência de mandíbula que temos é o AP axial ou método de Towne, certo? Coloquei até aqui uma observaçãozinha, né? Que a angulação para a mandíbula com o método de Towne é de 35 graus caudal, certo? Receptor de imagem 18 por 24, lembrando que raio-x é projeção de sombra, então após aí a obliquação dessa incidência, né, desse raio central, eu tenho que procurar a sombra do paciente, certo? Paciente em decúbito dorsal, alinhado, lombo perpendicular à mesa, defofim de 1 metro, e aí eu coloco minha angulação de 35 graus. Essa é a radiografia que eu tenho. Eu não visualizo muito bem a região proximal nem distal da mandíbula, certo? Evidencia-se fraturas e processos neoplásicos ou inflamatórios dos processos condilares da mandíbula, certo? Estruturas demonstradas, processos condilares da mandíbula e fossas temporomandibulares, certo? Côndilo e fossas temporomandibulares. Já nas incidências axiais laterais da mandíbula, né, ou perfil, nós temos aí o receptor de imagem de 2024 transversal e o posicionamento do paciente em perfil. Só que a depender da estrutura anatômica que eu queira visualizar aí na mandíbula, né, qual a parte da mandíbula, se é ramo, se é corpo, se é mito da mandíbula eu queira visualizar, eu tenho que obliquar a cabeça do paciente de uma forma considerável. Se eu deixar a posição da cabeça do paciente num perfil verdadeiro ou num lateral verdadeiro, eu visualizo melhor o ramo da mandíbula, certo? Se eu colocar em uma rotação de 30 graus, eu visualizo melhor o corpo da mandíbula. E se eu colocar uma rotação mais obliquada de 45 graus, eu visualizo melhor o mito da mandíbula. Isso para o perfil axial de mandíbula. E para qualquer um desses posicionamentos aqui que devem ser solicitados aí por prescrição médica, eu tenho um raio central angulado de 25 graus cefálicos entrando na região mandibular de interesse, seja ela mento, corpo ou ramo, certo? Mento, corpo ou ramo. Aqui, ó, paciente em perfilzinho verdadeiro, né? Aqui tem o paciente com 30 graus de obliquação e você coloca aí o seu raio central na região de interesse. Estruturas demonstradas nos perfis axiais de mandíbula são ramos, processos condilares e coronoides, corpo e mento da mandíbula mais próximos do filme, né? Tem a lateralidade ideal, o médico vai solicitar o direito ou esquerdo. Patologia demonstrada, fraturas e processos neoplásicos ou inflamatórios da mandíbula são bem demonstrados. E a oblíqua de mandíbula utiliza o mesmo receptor de imagem, 18x24 transversal ou 24x30 transversal e dividido. Paciente em decúbito lateral, né? Angulado aí, ó, com o lado direito e esquerdo próximo ao filme, que é o lado de interesse. Posicionar o paciente em perfil absoluto, inclinando somente a cabeça até encostar o osso parietal na mesa. Raio central angulado 15 graus. Cranial ou cefálico entrando no gônio da mandíbula e saindo no lado oposto. Defofim de 1 metro. E se o paciente for obeso ou tiver o pescoço mais curto, esses 15 graus de angulação viram 25, mais ou menos, certo? Também ter cuidado para que o ombro não sobreponha a região da mandíbula. Observação: devemos fazer as oblíquas da mandíbula de rotina quando se deseja estudar de maneira panorâmica. Olha aqui, ó. Processos neoplásicos e fraturas são bem visualizados e eu tenho uma obliquação maior da cabeça do paciente e lembrando do raio central 15 graus cranial, ou se o paciente tiver o pescoço mais curto ou for obeso, pode chegar a 25 graus de angulação. E a panorâmica da mandíbula, né, que é utilizada aí, pode ser realizada no submento ou vértice ou panorex,
certo? É um feixe de raio-x cefálico, ligeiramente cefálico. A difofia fixa é utilizado o diafragma estreito com fenda vertical fixado ao tubo. Geralmente tem em laboratórios de odontologia, né? Posicionamento do paciente em ortostase ou semi-ortostase, né? Sedestação. Ele pode ficar com a boca aberta ou fechada, a depender do estudo. E esse exame panorâmico, que visualiza toda a arcada dentária e a articulação temporomandibular bilateral, pode muito bem substituir os exames de mandíbula aí, de raio-x convencional de mandíbula, ou até mesmo da própria articulação temporomandibular, certo? Panorâmica de mandíbula. Vocês lembram que panorâmico, o estudo panorâmico é quando você consegue visualizar toda a estrutura, certo? E o último método que eu vou trazer para vocês aqui é o método de Schuller, ou axial lateral de ATM, certo? Porque ATM é a articulação temporomandibular, né? Osso temporal com o ramo da mandíbula. E eu tenho aqui axial porque o raio central pode chegar até 30 graus de angulação. Posição da parte: ajuste a cabeça para uma posição lateral verdadeira e mova o corpo do paciente em uma direção oblíqua, conforme necessário para conforto. Posição nadador: alinhe a linha interpupilar perpendicular ao filme, alinhe o plano médio sagital paralelo à superfície da mesa ou book, posicione a linha infraorbital perpendicular à borda do filme. Raio central angulado 25 a 30 graus, caudalmente, entrando mais ou menos 1,5 cm anterior e 5 cm superior ao MAI, certo? Centre o filme para a ATM projetada, defofie de 1 metro para cada lado. Observação: prender a respiração durante a exposição. Estruturas demonstradas, né? A ATM mais próxima do filme. A imagem com boca fechada mostra o côndilo dentro da fossa e o côndilo se move para a margem anterior da fossa na imagem com boca aberta. São feitas 2 posicionamentos e 4 incidências, né? Aqui, ó. Ok? Boca fechada mostra o côndilo dentro da fossa e fora da fossa com a boca aberta, tá vendo? Boca fechada e boca aberta mais ao centro, certo? São radiografias de ATM. Também são substituídas atualmente ou pela panorâmica ou até mesmo pelas tomografias, mas, se solicitado, deve ser realizado dos 2 lados, com a boca aberta e com a boca fechada. Cilindro de extensão é aplicável, mas caso não tenha, pode apenas centralizar o feixe na região de interesse. Ok, pessoal? Então vamos lá. Para encerrar aqui, uma mensagenzinha para vocês, né? Só mesmo a nível para vocês rirem um pouco. Seu raio-x está ótimo, só precisa repetir o posicionamento, a técnica e a colimação. Ok? Vamos agora esclarecer algumas dúvidas a respeito dessas incidências. Obrigada aí pela paciência.